Fingi que perdoei minha esposa, mas o que planejei foi muito pior que a traição. Ela se chamava Isabela. E por 12 anos, eu, Eduardo, acreditei que tínhamos construído uma vida à prova de terremotos. Começamos do zero. 2 jovens ambiciosos, saindo de uma cidade do interior, com nada além de diplomas e determinação. Eu na engenharia, ela no marketing. Trabalhamos como cães, subindo degrau a degrau, até que, aos 35, tínhamos tudo. A casa dos sonhos no bairro mais cobiçado, 2 carros importados na garagem, viagens internacionais 2 vezes por ano. Mas o maior tesouro, eu pensava, era nosso casamento. Isabela era minha melhor amiga, minha confidente, a pessoa com quem eu ria até doer a barriga. Tínhamos piadas internas, sonhos compartilhados, uma intimidade que ia muito além do físico. Ela era minha âncora nos dias turbulentos do trabalho, e eu, seu porto seguro quando o mundo a assustava. Aos 40 anos, olhava para trás e me sentia o homem mais sortudo do planeta. Tínhamos superado crises financeiras, a perda de meus pais, até um aborto espontâneo que quase nos quebrou. Mas sempre saímos mais fortes, ou assim eu pensava. O primeiro sinal veio sutil, como um fio de fumaça antes do incêndio. Ela começou a trabalhar até mais tarde, muito mais tarde. O novo projeto é exigente, amor, ela dizia, evitando meu olhar. Seu telefone, que antes vivia na mesa de centro, agora era uma extensão de seu corpo, sempre virado para baixo, sempre com senha. Eu ignorei os sinais. Confiança, eu me dizia. Um casamento como o nosso é construído sobre confiança. Até que um dia, o acaso, ou o destino, decidiu intervir. Era uma quinta-feira à noite. Isabela havia dito que teria uma reunião de trabalho. Seu laptop, esquecido na sala, piscava com uma notificação. Algo me puxou em sua direção. Talvez uma intuição, talvez o medo que eu vinha sufocando. A senha era a data do nosso aniversário de casamento. A ironia doeria mais tarde. Abri seu e-mail, e lá estava. Não eram apenas mensagens. Era um mundo inteiro, um romance completo que se desenrolava nas sombras da nossa vida. Fotos íntimas, planos para o futuro, confissões de amor. E o pior, o homem era meu sócio e melhor amigo, Ricardo. Ricardo. O cara que eu ajudara a sair do buraco quando seu negócio faliu. O homem que era padrinho do nosso casamento. O tio para o cachorro que considerávamos nosso filho. A traição não foi um golpe único. Foi uma morte por 1000 cortes. Cada mensagem era uma facada. Cada foto, uma agulha no coração. Eles riam de mim, das minhas manias chatas, do meu jeito previsível. Planejavam uma vida juntos, usando o dinheiro que eu ajudara a ganhar. Desabei. Lembro-me de ficar sentado no chão da sala, o mundo girando, minha respiração um caos. Era como se alguém tivesse arrancado o chão de sob meus pés e eu estivesse caindo em um abismo sem fim. Quando ela chegou em casa, horas depois, ainda com um sorriso fácil e o perfume que eu comprara para ela, eu estava no mesmo lugar, o laptop aberto no meu colo. O confronto foi feio. Gritos, lágrimas, acusações. Ela não negou. Parecia quase aliviada. Estou cansada, Eduardo. Cansada dessa vida perfeita e sem graça. Pelo menos com ele me sinto viva. Suas palavras ecoaram na casa vazia da minha alma. 12 anos reduzidos a sem graça. No dia seguinte, Ricardo veio até mim no escritório, pálido, tentando se explicar. Quase o matei ali mesmo. Seguranças nos separaram. A sociedade foi dissolvida em uma semana, com perdas financeiras colossais para ambos. Eu não me importava. O dinheiro era o menor dos meus problemas. Nas semanas que se seguiram, Isabela tentou se reconciliar. Chorou, pediu perdão, disse que havia sido um erro, um momento de loucura. Foi só uma vez, Eduardo, uma fraqueza. Mas as mensagens contavam uma história diferente. Era um caso de 8 meses. 8 meses de mentiras, de traição calculada. Foi então que a ideia começou a se formar em minha mente, como um fungo venenoso crescendo na escuridão. Um plano tão meticuloso, tão frio, que às vezes eu mesmo me assustava. Eu a perdoaria. Não porque quisesse, mas porque a destruição seria muito mais completa assim. Comecei a interpretar, fingir o luto, a dor, e então lentamente, a aceitação. Foi a atuação da minha vida. Talvez possamos superar isso.
eu disse a ela um mês depois, minha voz cuidadosamente modulada para soar quebrada, mas esperançosa. O alívio no rosto dela foi patético. Ela se agarrou à minha falsa redenção como um náufrago a um pedaço de madeira. Nos meses seguintes, fui o marido perfeito. Atento, carinhoso, compreensivo. Sugeri terapia de casal. Fui. Ouvi suas desculpas, suas promessas. Concordei com tudo. Por dentro, eu era gelo. Cada gesto de carinho era calculado. Cada palavra de perdão, uma mentira. Eu estava construindo sua cela tijolo por tijolo. Meu plano tinha duas fases. A primeira era financeira. Durante os anos de casamento, Isabela sempre deixou as finanças comigo. Você é melhor com números, amor. Agora, eu usaria isso contra ela. Comecei a transferir nossos assets para contas offshore, em meu nome apenas. Vendi ações, redirecionei investimentos, criei uma teia financeira tão complexa que nem o melhor contador poderia desvendar. Tudo com a desculpa de proteger nosso futuro após a dissolução da sociedade com Ricardo. A segunda fase era psicológica. Eu a isolei. Aos poucos, corte seus laços com amigos que poderiam apoiá-la. Usei a traição como desculpa. Precisamos de tempo só para nós, para nos reencontrarmos. Ela concordou, ansiosa para provar seu comprometimento. Também comecei um jogo sutil de gaslighting. Pequenas coisas no início. Você não lembra que combinamos isso? Quando não havíamos combinado. Sempre foi seu sonho morar no campo, não era? Quando ela odiava o campo. Ela começou a duvidar de sua própria sanidade, de suas memórias. A culpa pela traição a tornou vulnerável. Eu explorei essa vulnerabilidade como um cirurgião exploraria um tumor. Um ano após a descoberta da traição, eu a coloquei contra a parede. Quero que assine esses papéis, eu disse, colocando uma pilha de documentos na mesa da cozinha uma manhã de sábado. O que é isso? Ela perguntou, ainda sonolenta. É para o novo investimento. Lembra que falei? Aquele que vai garantir nosso futuro. Ela não lembrava. Eu nunca havia falado. Mas meu gaslighting constante fez com que ela duvidasse. Era na verdade um acordo pós-nupcial que basicamente a deixaria sem nada em caso de divórcio, além de dar-me procuração total sobre todos os nossos bens. Preciso que confie em mim, Isabela. É para o bem do nosso casamento. Ela hesitou. Eu vi o conflito em seus olhos. Então fiz meu movimento final. Se você realmente se arrepende, se realmente quer reconstruir nossa confiança, assine. Foi baixo. Foi manipulador. Foi perfeito. Com mãos trêmulas, ela assinou. Naquele momento, eu sabia que tinha ganho. Ela estava completamente à minha mercê. 6 meses depois, eu executei a fase final. Cheguei em casa numa sexta-feira à noite. Ela havia preparado o jantar, nossa noite especial semanal. O apartamento cheirava a sua comida favorita. Ela estava linda, esperançosa. Ainda acreditava no meu perdão. Precisamos conversar, eu disse, minha voz neutra. Sentamos na sala. Eu coloquei outra pilha de documentos na mesa. Divórcio? Ela sussurrou, seu rosto pálido. Sim. Mas por quê? Eu pensei que nós estávamos melhorando. Estávamos, eu concordei. Mas eu não consigo superar. A traição dói demais. Ela começou a chorar. Eu mudei, Eduardo. Eu fiz tudo o que você pediu. Quase tudo. Eu corrigi. Então, entreguei a ela os documentos do acordo pós-nupcial que ela assinara. De acordo com isso, você sai com nada. A casa é minha. Os investimentos são meus. Suas contas bancárias estão vazias. O horror no rosto dela foi uma obra de arte. O quê? Mas isso é impossível. Nós temos bens conjuntos. Tínhamos, eu disse calmamente. Eu os transferi, legalmente. Você assinou a autorização. Ela olhou para os papéis, depois para mim, e pela primeira vez, viu a verdade. Viu a frieza nos meus olhos. Viu a armadilha que eu havia armado pacientemente por 18 meses. Você nunca me perdoou, ela disse, sua voz um fio. Perdoar é para os fracos, eu respondi. Eu preferi justiça. O divórcio foi rápido. Ela tentou lutar, mas os documentos que assinou eram ironicamente legais. Seus advogados não puderam fazer nada.
Ricardo, meu ex-amigo e sócio, tentou ajudá-la. Descobri depois que ele também estava financeiramente arruinado. Eu havia planejado isso também, com algumas manobras nos negócios que deixamos. Isabela perdeu tudo: a casa, os amigos, o estilo de vida. Até sua sanidade estava abalada pelo gaslighting constante. Eu, por outro lado, estava melhor do que nunca. Financeiramente sólido, com um novo negócio florescente. Mudei-me para uma casa ainda melhor. Viajei pelo mundo. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Às vezes, eu via nosso cachorro. Eu fiquei com ele, olhando para a porta, esperando por ela. E uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava do homem que eu era, sentia uma pontada de algo que poderia ser remorso. Uma noite, encontrei uma foto nossa antiga de uma viagem à Grécia. Estávamos ambos rindo, nossos olhos cheios de amor e confiança. E eu me perguntei: quando exatamente eu me tornei o monstro? Na hora em que descobri a traição? Ou na hora em que decidi que minha vingança seria pior do que o crime? Hoje, 3 anos após o divórcio, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Mas as noites são longas e silenciosas. A casa é grande demais, vazia demais. Soube através de amigos comuns que Isabela mudou-se para uma cidade pequena. Vive em um apartamento minúsculo, trabalha em um emprego que mal paga as contas. Ela está sozinha. Ricardo a deixou quando o dinheiro acabou. Às vezes, penso em procurá-la, em pedir desculpas. Mas então me lembro das mensagens, das risadas às minhas custas, da traição calculada. E, no entanto, minha vingança, tão perfeita, tão completa, não me trouxe paz. Só me trouxe um eco. O eco do homem que eu era, do amor que tínhamos, agora substituído pelo silêncio frio de uma vitória vazia. Fingi que perdoei minha esposa, mas o que eu planejei foi uma destruição tão completa que não sobrou nada, nem para ela, nem para o fantasma do que um dia fomos. E no processo, eu me tornei algo muito pior do que um marido traído. Tornei-me o arquiteto da minha própria solidão. Um homem que trocou o calor do amor pelo gelo da vingança. E que agora, no topo de sua pirâmide de ruínas, percebe que não há vencedor nesta guerra. Apenas sobreviventes mutilados, navegando sozinhos no mar escuro de suas próprias escolhas. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.